No vídeo de hoje falaremos sobre como foi o processo de vinda para o Japão, a parte da documentação, como escolhemos a agência também, né? E quanto trazer de dinheiro para o Japão. Então, se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Kaori. Eu sou o Bruno. Estamos no Japão há quase 3 anos e mostramos aqui um pouquinho da nossa realidade e trazemos também informações úteis. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para viver essa jornada junto com a gente. Bora lá? Antes de começar o vídeo, queria ressaltar alguns pontos importantes, né? Bom, primeira coisa, todo o processo foi feito durante a pandemia, tá? Então, pode ser que os documentos vão ser diferentes, né? E segunda coisa, pra quem não sabe, eu sou descendente de 4ª geração, tá? Eu sou Yonsei e o processo de documentação das exigências é muito diferente do que é exigido para um Sansei, que é no caso do Bruno. Pra quem não sabe, Sansei é descendente de 3ª geração, tá? Terceira. Nós fizemos todo o processo pelo consulado de São Paulo, tá? Então, dependendo do consulado que você for fazer, também pode ser diferente os documentos, tá? E por último, nós fizemos pela agência, contratamos uma agência para fazer todo esse processo até a vinda para o Japão. Por que resolvemos vir para o Japão? Pra quem não sabe, eu já morei aqui no Japão, eu nasci e cresci aqui no Japão, tenho uns 9 anos de idade, né? Eu sempre gostei, assim, da cultura do Japão, comida japonesa, música japonesa, enfim. E eu tinha muita, mas muita vontade de voltar a morar aqui no Japão. E no meu caso, eu tinha vontade de conhecer o Japão, porque eu ouvia muitas pessoas falando das experiências que tiveram aqui no Japão. E aí eu fiquei com muita vontade de vir pro Japão, para conhecer, né? Então, nesse meu processo, resolvemos que iríamos para o Japão, mas não tínhamos uma data, né, na época. Por quê? O Bruno estava fazendo mestrado, né? Então, ele precisaria terminar o mestrado para podermos vir para o Japão. E nisso, começou a pandemia. Então, ele terminou o mestrado e aí começou a pandemia. Então, foi muito, muito frustrante para mim, porque era uma coisa que eu queria muito e quando estávamos decididos a vir para o Japão, começou a pandemia. Gente, para quem não sabe, brasileiros que têm descendência japonesa de até 4ª geração pode vir morar no Japão. Então eles conseguem um visto de residência, onde você pode trabalhar e morar por tempo indeterminado, no caso de até Sansei. Agora, se for Yonsei, a estadia máxima é de 5 anos, e depois que é completado 5 anos desse visto, aí você pode fazer a solicitação para mudança de categoria, né, do visto, que no caso seria o mesmo do Sansei, visto de residência. Bom, primeiro de tudo, isso é uma coisa que pega muita gente, acredito eu, que é como escolher a agência. A gente vai falar como que nós escolhemos, tá? Nós escolhemos essa agência porque era a única que tinha na nossa cidade, né? E até chegamos a ver com outras agências, mas pensamos assim que talvez seria melhor ter realmente um suporte perto, né, para poder ir lá no escritório presencialmente, tirar as dúvidas, e também por conta da documentação, né? Ficaria muito mais ágil, muito mais rápido esse processo, né? Porque dependendo, se fosse muito longe, a gente teria que enviar via correio, que acabaria atrasando o processo, né? E sem contar que a gente escolheu a agência, fazer por agência, porque antes a gente tinha pesquisado sobre como fazer esse processo, né? A gente estava até querendo economizar. Fazer por conta, fazendo, né? por conta, mas a gente viu que era um processo muito complicado, né? Então aí, para garantir que a gente conseguisse vir para o Japão, né? Aí a gente pegou e contratou uma agência para facilitar o processo. Até mesmo porque você contratando uma agência, né? Além deles cuidarem, assim, de toda a parte da documentação, né? Eles dão entrada no visto também para você. Além disso, você já vem com trabalho garantido, apartamento garantido e o translado do aeroporto, né, até a cidade onde você vai morar também, eles vão tudo incluso, né, no pacote. E eu achei importante porque, principalmente se você é a primeira vez que está vindo para o Japão, eu acho que é muito complicado, porque mesmo eu, que eu sei falar japonês, eu não tive essa segurança, porque realmente é um país diferente, cultura diferente, tudo diferente. Então, contratando a agência, eu acho que traz uma segurança, né, querendo ou não. Principalmente se for a primeira vez, é muito difícil se virar aqui. Agora, por exemplo, difícil. Se a gente voltasse pro Brasil e quisesse vir de novo pro Japão, talvez a gente já saberia alguns caminhos que a gente poderia tomar, né? Mas sim,
pela primeira vez, acho que é bem complicado fazer tudo por conta. Assim, eu recomendaria, se você não faz a menor ideia de como vir para o Japão, contratar uma agência. É caro? É caro. Mas eu acho que vale a pena. Aí depois que a gente decidiu a agência, a gente foi lá pra agência, né? Foi nossa primeira visita na agência. E era no meio da pandemia, então a agência já informou que não estava embarcando ninguém pro Japão, tava tudo fechado, mas que poderia começar a correr atrás dos documentos, né? Para já agilizar o processo. Sim. Então, nesse primeiro contato, eles já passaram pra gente uma lista de documentos que precisaria, né? E nós já começamos a correr atrás desses documentos. Eu não vou falar assim exatamente quais os documentos que precisa, porque são muitos documentos, tá? Mas um deles era a certidão de nascimento, o casamento dos pais, dos seus avós, bisavós, etc. Eles precisavam dos documentos que mostrasse que você era descendente de japonês, no caso, né? E em um desses documentos também precisava o COSEC, né? Pra quem não sabe, o COSEC é um documento do Japão, tá? Que seria basicamente um histórico familiar, que lá contém todas as informações dos seus antepassados. Eu tenho um tio, né, que mora aqui no Japão, e eu entrei em contato com ele, eu pedi esses documentos para ele estar me mandando para o Brasil, porque eles exigiram esses documentos, né? Aí a gente juntou todos os documentos, tirou certidão de nascimento, casamento, tudo. Eles pediram que esses documentos estivessem atualizados. E como a gente não tinha documento atualizado, tivemos que tirar, né? E esses documentos, querendo ou não, é caro tirar uma segunda via, porque são muitos documentos, né? Olha, eu deixei guardado o recibo, né, de quanto que saiu os documentos. E isso aqui, detalhe, né, é só uma parte, né? É que eu não tenho certeza se esse valor que eu paguei aqui são só os meus documentos ou os do Bruno também junto, mas olha o preço que eu paguei. R$700, gente. R$700 para tirar esses documentos. Então, não é barato. Até mesmo porque certidões da minha família toda não estava na cidade onde eu estava morando na época, né? Então, o que acabou encarecendo também o processo, tá? Para deixar bem claro. E aí a gente separou todos esses documentos, né? E foi lá na agência entregar. Sim. E aí o que aconteceu? Disseram que, na verdade, o documento, que seria o certidão, os certidões tinham que ser inteiro teor. E eu nem sabia na época o que era inteiro teor, aí fiquei tipo, o que é isso, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve que ir lá tirar de novo no cartório, pagar mais uma grana. Foi tipo um erro de comunicação que poderia ser evitado se eles explicassem certinho, né? Sim. Então a gente acabou gastando, sei lá, R$700 ou R$1.400 à toa, né? E outra coisa também, né? Lembra que eu falei que eu tinha pedido pro meu tio enviar os documentos que eles estavam falando que precisaria? Então, eles disseram que, na verdade, esses documentos não precisaria de eu ter pedido pro meu tio, porque eles iriam pedir lá no Japão, para que mandasse lá no Japão. Mas então a gente pegou e tirou todos esses documentos que eles falaram que tinha que ser inteiro teor. Sim. E foi lá entregar, né? Aí a gente teve que pagar uma taxa para eles correr atrás da elegibilidade, né? Nós pagamos na época, tá? R$3.000 para 2 pessoas, né? Eu e o Bruno, para fazer toda essa documentação. Aí nisso eles deram a entrada, né, na elegibilidade, tá? E a parte assim da tradução dos documentos, eles fizeram tudo, né? Já estava incluso no valor. Então, essa parte da tradução assim não tivemos que preocupar, né? E a elegibilidade do Bruno demorou em torno de 2 meses para sair. A minha elegibilidade, eles pediram documento adicional, né? Nossa, vocês não têm noção de com dor de cabeça para sair. Mas eu não culpo a agência, porque realmente o meu processo foi um processo, digamos que peculiar, um caso peculiar. Por quê? Bom, primeiro, para quem não sabe, meu nome é Kaori Moraoka. Meu sobrenome é Moraoka, só que, na verdade, o meu sobrenome não é Moraoka. É errado esse sobrenome, é Muraoka. Porém, o que acontece? Quando meus bisavós chegaram no Brasil, acabaram registrando de forma errada e ficou assim. E para explicar para a imigração o porquê o nome tá errado, eu tive que fazer carta justificativa para falar o motivo realmente do porquê que tava errado o nome. E esse foi o primeiro problema. Aí vem o segundo problema.
Bom, como eu já disse antes, eu nasci e cresci aqui no Japão, né? E eu só fui no Brasil aos 9 anos. E quando você nasce aqui no Japão, você registra, né? No consulado brasileiro aqui no Japão. Quando eu fui no Brasil, aí sim foi feita uma transcrição. Eu acho que seria tecnicamente o registro oficial, né? Eu não tenho certeza de como que é esse processo, mas o meu documento está como que fosse registrado quando eu tinha 9 anos. Então, a imigração queria saber o motivo desse atraso do registro. Então, eu tive que fazer uma outra carta também justificativa do porquê ocorreu esse atraso de registro. Eles exigiram 3 vezes documento adicional. Então, o meu processo assim demorou demais para sair a elegibilidade, né? E para quem não sei, uma das coisas que você tem que apresentar na hora de tirar a elegibilidade é exame médico. E eu até vou pegar aqui a lista, né, de documentos que a agência me passou, né? Gente, aqui tá escrito atestado médico, entre parênteses. Atestado médico que consta que o candidato está apto para trabalhar. Na época eu não sabia exatamente o que era esse atestado médico, né? Então eu fui lá e eu tirei o atestado de trabalho, né? E eu enviei para eles. Eles não aceitaram, né, esse atestado, né? E da segunda vez eu cheguei na agência e perguntei, né? Mas que tipo de atestado que estão pedindo? É um atestado médico? O que é? Algum exame, né? E nisso também eles não souberam me explicar exatamente o que precisaria. Eles só falaram que você precisa de um atestado para ver se você tá bem. Se você tá com saúde em dia, né? Aí eu fiquei meio assim, porque eu não sabia que tipo de exame tinha que fazer, né? Ficou perdida, né? Sim, eu fiquei totalmente perdida. E eu perguntei pra minha mãe também, obviamente, não ia saber, né? Aí, o que eu fiz? Na minha cabeça, era pandemia. Então, o que eu fiz? Eu marquei uma consulta, né, com um médico particular, porque eu não tinha plano de saúde, né? Então, fui lá, o médico escreveu pra mim um atestado falando que eu estou com saúde em dia, né? Essas coisas. Eu devo ter pagado, na época, R$250, mais ou menos, só pra ter esse atestado. Aí beleza, peguei esse atestado e enviei pra eles. Não aceitaram esse documento. Aí eu já tava tipo muito frustrada por toda essa situação que eu tava passando, né? E aquela ansiedade, né, querendo ir logo. E as coisas começaram a dar tudo errado. Aí eu fiquei tipo super frustrada, sabe? Aí na terceira vez, o que eu mandei? Eu falei pra minha mãe, não aceitaram, não sei o que eu tenho que mandar. Então a minha mãe marcou pra mim, né, pra fazer exame de sangue, né? Aí eu fiz o exame de sangue, saiu o resultado e enviei pra eles. Aí nisso, o que aconteceu? Eles falaram assim pra mim, se eu conseguisse fazer a tradução dos resultados do exame de sangue, porque eles estavam muito ocupados e que precisaria agilizar, né, o processo, porque senão eles iriam, a imigração japonesa no caso, né, iria encerrar o processo, né, porque já estavam faz muito tempo aberto. Aí nisso eu já fiquei tipo toda... Indignada. Eu fiquei indignada, sinceramente. É uma coisa muito técnica, sabe? Você traduzir um resultado de um exame de sangue. Então, gente, na época não tinha ChatGPT, tá? Eu fui lá, pesquisava o que era, porque eu sou com o Google Tradutor, é difícil, né? Não dava certo. Não dava, gente. Foi um sacrifício pra eu traduzir esse documento, viu? Nossa Senhora. Eu fiquei quebrando a cabeça lá, ó. Eles estavam precisando de logo, esse documento. E se eu não enviasse logo, eles iriam fechar o meu processo, né? Então, o que eu fiz? Fui lá e tive que gastar mais uma grana. E foi muito caro também, inclusive, pra mandar, tipo, um envelope, viu? Um envelopezinho com documento. Porque tinha que ser expresso, né? E eu paguei, na época, pra enviar um documentinho, assim, R$200. Então, vai fazendo as contas de quanto que eu tive que pagar além do... valor pra agência, né? Sim. Então, esse foi o processo para tirar a elegibilidade. Então, o meu processo de elegibilidade demorou no total de 4 meses para sair. E o do Bruno foi bem tranquilo, assim, não pediu nenhum adicional de documentação. Demorou 2 meses apenas. E saiu a elegibilidade, né? Nós já demos a entrada pro visto. E o visto foi, tipo, muito rápido pra sair, né? A gente já deu a entrada no visto, eles fizeram todo o processo, tá? A gente não teve que ir em São Paulo nem nada. Eu acho que depois que deu a entrada, em uma semana já tinha saído o visto. Então foi muito rápido, né, pra sair o visto. Sim.
como o meu visto é de Onsei, ele saiu um visto de 6 meses primeiramente, tá? E, gente, depois que a gente ia de entrada, saiu o visto, a gente já decidimos, né, a data do embarque e como que foi a viagem, né? A nossa viagem foi um pouquinho diferente, porque eu acho que geralmente o pessoal vai por Dubai, né? E geralmente só tem uma conexão. No nosso caso, a nossa viagem teve 2 conexões, uma em Catar e a outra em Singapura. E em Singapura a gente ficou 12 horas de conexão. Sim, foi bastante tempo, né? Sim, então o que a gente fez? A gente saiu, né, pra dar uma explorada em Singapura, né? Singapura não precisa de ter visto, né? O passaporte brasileiro dá pra Já turistar, né? Sim. E foi bom, né? Porque a gente conseguiu conhecer um país. Sim. E chegamos no Japão, né? Lá vem um outro problema, que ficamos 2 semanas sem trabalhar. Sim. E aqui no Japão, se você não trabalha, você não recebe, né? Então, Sim. a gente ficou 2 semanas em casa, 2 a gente semanas. não podia gastar muito dinheiro, porque a gente Sim. não tinha muito dinheiro, né? Uhum. E também a gente não tava trabalhando. Então, foi complicado, né? Foi complicado, a gente teve que economizar, né? Se virar nos 30. E a pergunta que não quer calar é, afinal, quanto levar de dinheiro para o Japão? Eu acho que é muito relativo, né? Obviamente, mas o que podemos falar, né? Sobre quanto que a gente levou. A gente trouxe, né, 300 mil ienes, mas só gastamos 200 mil ienes até receber o nosso primeiro salário, né? O nosso primeiro salário que a gente recebeu é referente apenas a 10 dias trabalhados, né? E mesmo assim, na época a gente conseguiu sustentar, né? Sem contar que esses 200 mil a gente comprou coisas para casa, como panela de arroz, panelas em geral. E é tudo novo que a gente comprou, E a né? gente comprou também 2 bicicletas, né? Então, para sobreviver menos, talvez a gente teria gastado um pouco menos, mas a gente gastou em torno de 200 mil no primeiro mês. Isso, lembrando aqui, muitas coisas a gente comprou na Daiso também, né? Que foi bem baratinho, né? Mas também teve coisas que a gente comprou, porque na época a gente não sabia, né? Não conhecia muito loja de usados, assim. Mas quem estiver chegando, eu acho que compensa demais dar uma procurada na loja de usados, porque o preço é muito bom, viu? Uma outra coisa que você tem que se atentar é que aqui no Japão você trabalha um mês e só no próximo mês você vai receber. Então você vai ficar provavelmente entre 1 a 2 meses para começar a receber o salário de fato, né? Isso. Então, por isso que você tem que trazer um dinheiro para cá, porque senão você vai ficar um período sem receber o seu salário. O que eu sugiro, né, para vocês que estão chegando no Japão e têm muitas dúvidas sobre quanto trazer, dê uma olhada no nosso vídeo, né, de custo de vida que gravamos recentemente aqui. Acho que dá para ter uma boa noção de quanto custa viver aqui no Japão. E é isso. Até mais. Tchau!